Vambora Viajar está no ar e hoje conheceremos a história da cidade de Jaguariaíva sob o ponto de vista religioso. Sim, conheça a Rota do Rosário, muita natureza, muitas aventuras e a famosa gastronomia tropeira. Venha viajar com a gente nessa história. Acabamos de chegar na Cidade Alta, aqui em Jaguariaíva, tem uma praça principal e o Santuário Diocesano, e aqui é onde houve a fundação da cidade. Vamos conhecer? Só que lindo, tem um coreto aqui, galera. Nosso motorhome, motor trailer fazendo a diferença. E lá já está o santuário, aonde o Arles irá conversar com um historiador que tem um entendimento riquíssimo sobre a história da cidade. Tô curioso, e vocês? Rafael Pomin, historiador que está nos recebendo nessa cidade de Jaguariaíva. Incrível, porque regada de cultura, história, tradição e também o turismo religioso, né? Exatamente, seja muito bem-vindo, né? Você, sua esposa, a Jaguariaíva, né? Nós temos um carinho muito grande pela nossa cidade e você chegou num ponto que onde nós começamos, né? Onde a Jaguariaíva foi fundada realmente, né? Mais precisamente em 1795, veja você, quando tudo isso que hoje você vê pela cidade de Jaguariaíva era uma imensa fazenda. Né, isso, fazenda esta, proprietária, né, Dom Castrense, Coronel Luciano Carneiro Lobo, homem de influência na região dos Campos Gerais, da então província da quinta comarca de São Paulo, que era depois mais tarde emancipado como Paraná, né? E aqui toda essa propriedade rural de Luciano dependia a vila de Castro no contexto ainda citado, né? O coronel compra essas terras, fica viúvo, vem morar para cá, e aí o que acontece? Ele acaba sentindo, ele era um tropeiro, como tantos homens de sua época, né? Acaba vendo a movimentação da localidade, homens e mulheres indo e vindo de Viamão, no Rio Grande do Sul, a famosa feira de Sorocaba. Ele também era um dos que lá comercializavam, né? E nessas idas e vindas, obviamente paradas, porque estamos num contexto em que ainda no lombo da mula, e eles iam parando por aqui. E nesse contexto que acontecia também, né? Obviamente relacionamentos iam acontecendo, aquela coisa toda, e o coronel precisava organizar, né, a sua localidade. Havia hospedaria, né, para ex-tropeiros, porém precisava de uma forma, vamos dizer assim, jurídica, regimental no contexto, né? E aí quem fazia tudo isso naquele momento era a paróquia de Castro, Padre de Castro, né? Ou seja, os casamentos, o registro de nascimento, por consequência o batismo, né? E o óbito, né? Então não tínhamos ainda os cartórios como nós temos hoje. O contexto era feito pela igreja, a igreja católica no momento. E aí o coronel, mas meu Deus, né? Levar o pessoal até Castro, dificuldade, o avino do padre, aquela coisa toda,
preciso mudar essa realidade. De que forma? Transformando aqui, a então Fazenda Jaguariva, a condição de freguesia, isso do Brasil Imperial, né? O que isso significava nesse contexto? Basicamente é um termo de origem portuguesa que nada mais era que as pessoas são fregueses da igreja, ou seja, negociavam com ela, né? E os registros eram feitos, tanto é qualquer um de nós, eu, você, qualquer, né, os nossos telespectadores, queiram, por exemplo, fazer a árvore genealógica, né? Vão ao cartório, mas vai chegar um momento que vão ter que bater lá numa igreja para ir consultar os batistérios, os livros todos, para que possam fazer a árvore composta como um todo, né? E aí, como que isso foi solucionado? O coronel, não era um homem de influência, né? Um homem que já era um coronel naquele contexto, ele tinha um livre trânsito dentro do Palácio São Cristóvão, no Rio de Janeiro, então capital, né? Sim. E com quem? Né? Uma amizade muito grande, salutar com o rei Dom João VI e, por consequência, com o imperador Dom Pedro I. Né? E aí ele consegue, em 15 de setembro de 1823, um alvará imperial que elevou a sua então Fazenda Jaguariva à categoria de freguesia. Infelizmente, o coronel não viu seu sonho se realizar. Ele vai falecer em 12 de maio de 1842, mas sua segunda esposa, então viúva, Dona Isabel Branco e Silva, que herdou toda essa história e continuou a obra meritória do esposo, do marido, por consequência, né? E a Dona Isabel consegue aí, né, com toda uma luta, né, conseguir edificar a primeira capela, a primitiva capela, depois mais tarde o que transformou-se nesse templo que vocês estão conhecendo no dia de hoje, né? Mas isso já nos idos de 1860, né, meados por aí, que tudo continua. Mas o mais curioso de tudo isso, que para que essa igreja, tal como se constituísse, precisava-se de uma devoção específica. E o coronel já era devoto, né? Filho de portugueses que era, ao Senhor Bom Jesus da Pedra Fria. Pedra Fria. Exatamente. Mas agora fiquei curioso. O nome Pedra. Essa devoção vem de Portugal, da ilha de Açores, né? Do Senhor Bom Jesus da Pedra. No nosso contexto, tornou-se fria. Obviamente a pedra, né? Ela não tem vida, então por consequência ficou-se no nosso contexto aqui a pedra fria, que basicamente o quê? A imagem do Senhor Bom Jesus, ela está sentada, a escultura, né? Sobre uma pedra rústica, uma pedra fria, né? Que é o momento que após, né, a traição, o beijo da traição, Jesus é levado diante de Caifás. E naquele momento ele é colocado sentado, aguardando o julgamento de forma silenciosa. Em alguns lugares do Brasil, né, esta mesma escultura, esta mesma imagem, nós temos uma muito interessante feita por Aleijadinho, inclusive, né, que ele é chamado o Senhor da Paciência. Né? Então só muda realmente o título. Rafael, belíssima a imagem, eu estou arrepiado, olha, como devoto, amando Jesus Cristo, olhando para essa imagem, toda a emoção que eu estou sentindo nesse santuário. Então, essa imagem, ela veio de Portugal, né? Essa aqui, na verdade, é uma réplica da que está no altar mor, mas é idêntica, nas mesmas feições, nas mesmas medidas, tal como você está vendo. Toda feita em madeira policromada, né? Que é o contexto, então esculpida, né? Em madeira, depois é feita a questão da pintura. E observe você, ó, Jesus, né? A representação está sentado sobre uma pedra, por consequência, fria. Aqui ele está com o manto, por quê? Da questão devocional do nosso povo. Né? Então o manto que você contempla na imagem aqui é o manto do Cristo Rei, né? Aí já com o vermelho mais pendendo ao púrpura, né? Você pode observar que nosso Jesus está com uma coroa de espinhos dourados, né? Simbolizando o resplendor que marca a divindade tal como um todo, né? Então basicamente o manto tem, tanto é que nós temos aqui nas orações ao padroeiro, no próprio hino, pedindo que ele cubra Jaguariva com seu manto sagrado. O brasão da cidade está ali colocado, que inclusive representa muitos elementos, estão ali os dois tropeiros presentes, o rio Jaguariva, né? E aqui também o brasão do santuário, que traz essa identidade à paróquia, sem dúvida alguma, dentro da cidade inserida, né? Nesse momento eu quero pedir uma atenção do nosso público para que eu possa fazer aqui uma oração em nome de Jaguariva e toda a população. Aqui no 4x4, apreciando toda essa parte rural, e vocês vão visualizar já o visual lá fundo. Gente, olha só que beleza natural incrível. Aqui a gente está descendo a serra, é uma área que é muito
anos atrás, teve a divisão do primeiro para o segundo planalto, que criou as escarpas devonianas. Então aqui a gente já consegue ver a descida da serra e o drone já sobrevoando as escarpas devonianas. Realmente eu diria que é um patrimônio natural único aqui para o nosso Paranazão. Cenários de filme, pessoal. Olha só lá embaixo, gente. E aqui é uma área que foi escavada. Olha só, tem marca das ferramentas usadas. Olha só, gente, é muito interessante. Olha a marca da história. Olha só. Olha essa fenda. Belíssimo, com as escarpas devonianas a fundo. Nossa, é único, galera. Um pouquinho da história, da geologia aqui de Jaguariaíva. Inclusive o Parque Estadual do Codó, que também tem a questão do Jaguariaíva, que passa também na região. Vinícius, o nosso anfitrião, comentou que esse rio ele não deságua no mar, ele deságua aqui para o interior. Continente. É muito interessante. Olha só isso, gente. Nossa, uma grandiosidade incrível, galera. Olha. Olha isso, gente, que lindo! E olha só as imagens. É muito bonito porque a região ainda tem muita araucária, muito campo aberto também. Veja que até o clima mudou aqui, né, Pri? Sim, frescor gostoso. Aliás, para quem é morador de Curitiba, tem um pouquinho de diferença aqui no clima, que é bem mais quente do que lá. Mas eu ouvi falar que o finalzinho da tarde já trouxemos até as blusas. Exatamente. Barragem aqui, Pri, que legal. Gente, que lindo! Olha só isso, galera! Afunda a barragem, aqui justamente o riozinho de Jaguariaíva. Que bênção! Presente de Deus para esse município. Abre-se as portas desta comunidade que nos abraçou aqui em Jaguariaíva, hein? Nossa, que lugar mais acolhedor, acolhido pela igrejinha, pela barragem, e a comunidade preparou também um cafezão da manhã para nós logo ali, e vamos conhecer as belíssimas histórias da região. Agora eu sou muito curiosa com o início daqui dessa região, porque ela já vem de muitos anos atrás. E como que se deu a construção da barragem? O motivo dessa construção? O seu Luiz Soares olha que a região exatamente pela quantidade de água da região para construir a barragem e gerar energia para a fábrica, para a indústria. Começa a construção da empresa, da fábrica, e com isso, simultâneo, começa a construção dos bairros, porque aqui a gente está numa vila operária que foi construída para abrigar os trabalhadores da empresa. E no auge da empresa, das construções, chegou a ter mais de 300 moradores aqui no bairro, né, Sr. João? 340. E isso é de uma data de... 2 de janeiro de 50 chegaram os primeiros funcionários para limpar a beira do rio ali,
montar um barraco ali, fazer a limpeza para o engenheiro vir fazer a planta da barragem da fábrica ali. Construir a barragem, logo que fechou a represa, começou a minar água por baixo ali. Olha. E foi aumentando ali. E o primeiro gerente aqui foi o Alexandre Carpinski, daí ele mandou abrir a comporta, baixar, quando ficou rasinho, mandou os funcionários pisar ali a pá para ver aonde saía água suja lá para localizar. Não conseguiram localizar ali. Olha. Fecharam de novo, continuou. Foi de sábado para domingo, ali o fluxo da água foi aumentando e a represa foi passando por baixo da barragem ali e até que desmontou tudo e levou a fábrica. Nossa Senhora. Sim, e essa questão foram 2 rompimentos da barragem. Até então, sem a barragem não teria como ter a empresa e os moradores. Eles já estavam até desmotivados e tal. E aí Toda certeza. sim, e aí tem a história que o seu Luiz ele faz uma promessa que se a próxima represa conseguisse, mantivesse e a empresa conseguisse prosperar, ele construiria uma capela. E aí inicia a construção da capela. E assim se cumpriu a promessa. O sino aqui, quando falecia alguém, a minha mãe já saía na janela, tocava o sino qualquer hora do dia. Lá, morreu gente. Tava lá a mãe que morreu alguém, daí saía alguém, falava no alto-falante aqui, né, Lé? E já avisava quem tinha entrado em óbito durante o dia. E à tarde, todo dia tinha o Santo Terço que eles rezavam. Tem outra história muito bonita também, que é a da culinária aqui local, hein? Eu adoro cozinhar. Eu gosto do meu fogão de lenha, gosto de cuidar das pessoas que vêm. Meu maior prazer é fazer comida para quando chega na minha casa. Tá aqui, vem gente lá da cidade, vem médico, porque O dia do atendimento eu faço comida para eles. Na casa dela. Tá na casa dela. E porque o segredo é a banha de porco. Eu gosto muito da banha de porco, gosto de cozinhar com banha de porco. E frango caipira. Frango caipira também. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Aqui os médicos vinham pra cá. E como é que era resolvido os problemas? Na época do Dr. Domingos Cunha, Isso. ele trazia o medicamento sem saber o que ia precisar, mas uma mala em 2 partes na garupa do cavalo, ele trazia bastante. E ia nas casas, se ele soubesse que alguém estava doente, ele já chegava ali, já tratava e deixava medicamento. Se precisasse ir para a cidade, ele marcava para ir lá, se apresentava para ele, estava resolvido o problema. Era extremamente difícil o acesso até a cidade próxima, que era Jaguariaíva. Então, o Dr. Domingos Cunha, que era o médico da cidade, ele vinha quando não era sempre que ele vinha. Ele fazia as visitas, mas era muito difícil chegar aqui. Então, a gente tinha um farmacêutico, que era o seu Alcebides. Inclusive, o posto de saúde hoje herda o nome dele em homenagem, porque era ele quem resolvia todos os problemas de saúde. Então, o seu Alcebides, que era um farmacêutico, ele atuava como médico, cirurgião, socorro bem presente, inclusive a questão da fé mesmo, porque eu conversando com uma das moradoras que auxiliava ele na farmácia, ela me contou que além dele prestar o socorro ali aos acidentes que aconteciam na fábrica, acidente doméstico, alguém doente, ele fazia uma reza, ele oferecia aquele trabalho dele, ele tinha muita fé, porque realmente tinha situações, tinham casos que era providência divina, não tinha o que ser feito, mas ali não tinha condições ou recursos mesmo para chegar até a cidade e tal. Então ele, além da prática da medicina que ele exercia aqui, era a questão de fé mesmo. Parece que você tem uma outra pérola para contar para eles de casa. Sim, o bairro Xangai, ele era tão autossuficiente que ele tinha uma moeda própria. A moeda era o boró. O que era o boró? Eram cartões marrons carimbados pela empresa. Então eles não recebiam um pagamento em dinheiro da época na moeda. Eles iam recebendo as fichas, os borós, e ali que eles faziam a compra no armazém de alimentos, na farmácia, o que eles precisavam, inclusive usavam nas festas. Bom, e agora eu e Priscila vamos levar um pouquinho desses 200 anos de história e memória de Jaguariaíva. Eu tenho certeza que você vai assinar para nós, né? Com certeza, com o maior prazer. E um agradecimento a vocês, queridos, que fizeram parte do passado
presente e inspiração para gerações futuras. Nessa estrada chega muitas pessoas de cavalgadas, realmente em prol desse turismo religioso. E aqui é um lugar de muita devoção. E é o que nós vamos fazer agora, não é não, meu amor? Fica até mais gelado aqui, gente. Então, Vinícius, Sensacional. quem tem fé, Tem fé encontrar água lá no fundo. Uma água abençoada aqui da Santa do Paredão. estamos nos sentindo abençoados. A imensidão deste horizonte representa o que é Jaguariaíva e a sua fé. Estou ao lado do Vinícius, presidente do Clube dos Tropeiros Alma Sem Fronteira. Muito prazer. Prazer é todo meu recebê-los aqui na Escarpa Devoniana, né? Mas a Escarpa Devoniana, ela divide o primeiro planalto do segundo planalto paranaense. E ela dá uma biodiversidade diferente. E Jaguariaíva tem praticamente 51% do seu território dentro da APA da Escarpa Devoniana. Isso dá uma biodiversidade imensa. E tenho o prazer, nas paredes da Escarpa Devoniana, ter a Santa do Paredão, o Santuário Natural Santa do Paredão, que é um santuário de uma biodiversidade, de uma cultura religiosa, de uma cultura tropeira, né? Que durante o ano recebe inúmeros tropeiros que vêm visitá-la em devoção, em fé, respeitando o tradicionalismo e a religiosidade do homem tropeiro. E o nosso clube, dentro desse contexto, onde o Santuário Natural faz parte da Rota do Rosário, ele promove a Romaria Tropeira pela Rota do Rosário. E essa Romaria, a gente conseguiu encerrar o ano passado a primeira. Envolveu mais de 22 municípios e percorreu mais de 700 quilômetros. E cada município levando para o município seguinte a imagem de Nossa Senhora das Brotas, que é a padroeira do Caminho das Tropas no Paraná. E isso foi muito assim, teve um resultado muito bom, porque ele une gerações de tropeiros, une os mais velhos, os mais novos, preserva a história, preserva a evangelização, né? Digamos que uma evangelização através do cavalo, e valorizar a Rota do Rosário, que é a terceira maior rota turística do Brasil. Nossa, E belíssimo. tem cerca de 700 quilômetros e permite essa interação, né? Cultura, fé e preservação, né? Belíssimas palavras, Vinícius. Eu só tenho a agradecer. Eu e Arles pretendemos voltar, provavelmente no futuro, e fazendo a rota com vocês. Com certeza. E agradecer a presença de vocês, a presença, o apoio dos nossos patrocinadores, né? O Hotel San Juan, a Braspaine Madeiras, Labiodonto, a Tunorp, que abraçou a causa, que tem o turismo do Norte Pioneiro, desenvolvimento do Norte Pioneiro, ao João Gouveia, a sua equipe maravilhosa, que sempre estão do nosso lado e sempre nos estão auxiliando, tanto na parte técnica, né, como também nessa parte de divulgação, que para nós é muito importante. Cultural, com certeza. Então estão todos convidados a participar da próxima Romaria Tropeira da Rota do Rosário. Momento de contemplar esse pôr do sol incrível.
natural da Santa do Paredão. É exatamente aqui que a gente vai se despedindo desse município rico no turismo religioso. Jaguariaíva, com seus 200 anos de histórias e memórias. O programa Vamos Embora Viajar se despede desse povo acolhedor, mas você confere também imagens e momentos incríveis nas redes sociais. A gente vai se despedindo de um dos episódios Vamos Embora Viajar. Que Deus abençoe todos nós.